Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, o que você tem feito com a sua liberdade? Essa é a pergunta da noite. O que é que você tem feito com a sua liberdade? Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro ou na carta aos Gálatas, no capítulo 5, verso 13 ao verso 18. Esse texto também será projetado aqui, para você que está nos visitando, e você que de repente não tem consigo aí uma Bíblia, para você também acompanhar com a gente, tá bom? Gálatas 5, do 13 ao 18. Eu fiquei na dúvida agora, Marquinhos, tem aí? Que eu coloquei? Não, né? Eu falei que estava na tela ali, mas eu acho que não tem não. Não tem problema não, Marcos, pode deixar lá na tela principal. Vamos fazer uma coisa melhor ainda. Se você reparar que tem alguém aí do seu lado ou perto de você sem Bíblia, dá uma carona aí, por favor. Bom? Me perdoem a falha, mas nós não temos aí para projetar não. Gálatas 5, do 13 ao 18. Diz assim: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, porém não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem, se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Até aí. Interessante porque Paulo escreve a essa igreja, a esse povo, e ele vai dizer que, de alguma forma, a gente precisa estar muito atento para não usar a liberdade que a gente tem, que foi concedida a nós, como um espaço ou uma prerrogativa para cometermos as mais diversas possibilidades pecaminosas que nossa carne pede, que ela clama em todo momento da nossa vida. E nós vivemos um tempo, e falamos isso hoje um pouco pela manhã, de muitas dores. Nós vivemos um tempo de grandes catástrofes que parecem acometer o nosso dia a dia, e quando nem mesmo nos recuperamos de uma, já acontece outra. Isso tem sido recorrente e até repetitivo. Mas eu queria chamar a sua atenção, e separei aqui alguns desses acontecimentos de modo muito breve, desde janeiro até agora, esse mês, e para cada mês eu destaquei ali uma tragédia dentre as tantas que existiram. Pode passar aí, Marquinhos, por favor. Logo em janeiro desse ano, Brumadinho, uma de tantas marcas, né, de tantas fotos difíceis de contemplar. Pode passar, por favor. Em fevereiro tivemos a tragédia no centro de treinamento do Flamengo, com os meninos, 10 meninos ainda tão jovens, que por conta de um incêndio morreram em detrimento daquela situação tão difícil ali, que não foi possível, pelo menos para eles, escaparem. Em março, tivemos a tragédia em São Paulo, na chacina, ali naquela escola, que poderia ser muito pior em Suzano, mas já foi terrível demais pelo que aconteceu. E agora, em abril, já temos uma nova tragédia para contar, vítima, né, de uma ação
que ainda está sob investigação, mas que não é segredo para ninguém, muito mal executada, né? E a gente vê o sofrimento estampado em cada olhar, em cada choro, em cada reportagem que a gente lê, acessa ou assiste pela televisão. E tudo isso por conta do afastamento de Deus. Não há nada que mostramos aqui que não seja resultado do distanciamento de Deus. A ganância, o desejo do querer mais, o desejo de cumprir a justiça pelos olhos humanos, desejo de obtenção de poder, riquezas, tudo isso é tomado à medida que o afastamento de Deus vai acontecendo, porque o nosso coração, e vimos também hoje pela manhã, muita coisa boa da parte de Deus para as nossas vidas, mas uma das coisas principais que vimos hoje pela manhã, que eu quero destacar aqui apenas a título dessas questões que acontecem, é que o nosso coração produz maldade sobre maldade. Lemos aqui o texto em que, se o nosso coração tiver a liberdade de agir sobre a nossa mente, sobre o nosso querer, ele produzirá todo tipo de maldade, todo tipo de circunstâncias que levarão cada vez mais o ser humano para longe de Deus. Por isso, temos sido cada vez mais, e cada dia parece que isso aumenta de certa maneira, acometidos por as mais diversas situações que nos fazem chorar devido às más escolhas que fazemos como seres humanos. Porque escolher viver longe de Deus, ou longe dos desígnios de Deus, sempre levaram o povo ao sofrimento. Isso não é novidade para ninguém, em nenhum tempo da sociedade, para nenhum povo, para nenhuma cultura. Todos os povos que caminharam para longe de Deus sofreram as consequências mais diversas pela liberdade mal utilizada, pelo desejo desenfreado de dar vazão à ocasião da vontade da carne, como diz Paulo aqui aos Gálatas. E Paulo está dizendo exatamente isso, que se eu e você não soubermos usar a liberdade que nós temos, nós somos tomados pelo desejo da carne, que não só nos dominará, como também produzirá os frutos que ela produz. E se você continuar a leitura desse texto, vai exatamente dizer isso. As obras da carne são, e só tem coisa ruim. Tudo que a carne produz é mal. Tudo que a carne produz é algo que vai trazer sofrimento. A carne, o ser humano por si mesmo, não produz nada de bom, se não tiver a bênção de Deus sobre a sua vida, sobre as suas ações. E é incrível como a gente tem sido surpreendido todo instante, a todo momento, de todas as ordens possíveis. A gente pode abrir um cardápio, e aí está um triste cardápio das mais diferentes, seja por uma ação direta do homem, como foi essa última, como uma ação indireta, assim como Mariana, assim como Brumadinho. A barragem rompeu. O que fez com que a barragem rompesse? A ganância do ser humano. E é interessante porque uma coisa a gente ouve e é certa, ou é certa, e todo mundo quer ser feliz. Todo mundo quer ser feliz, quer ter sucesso, todo mundo tem um desejo de que isso seja uma verdade na sua vida. A sociedade, como uma forma geral, está pautada no desejo de ser feliz. O que você quer ser na sua vida? O que você quer ter? Alegria, felicidade. Eu quero ser realizado. E aí as mais diferentes possibilidades para que essa realização ou essa felicidade chegue vão ser apresentadas. O que mais a gente tem vivido e tem ouvido nesse tempo é paz. Para que eu seja feliz, eu quero ter paz. Eu quero sair na rua sem ter que ficar sobressaltado com um motociclista que passa ao meu lado e eu já penso que vai me assaltar. Com alguém que já está andando próximo a mim e que eu estou pensando, é agora.
E é assim que a gente anda, é assim que a gente vai vivendo. E é interessante porque parece que o homem não sabe mesmo o que fazer. Aliás, tinha até um grupo que cantava uma música que começava dizendo exatamente isso: o que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? E embora esse grupo não seja do nosso métier, mas esse ou essa indagação, ela é válida. O que eu vou fazer com essa liberdade? E aí lá no finalzinho, o corinho diz assim: eu andei errado, eu pisei na bola. E se tem uma coisa que a sociedade tem feito, é andado distante de Deus, pisado na bola o tempo todo, pisado na bola com Deus feio, e por isso tem colhido a sua semeadura. Falando em liberdade mal utilizada, na Bíblia nós vamos encontrar duas expressões que são antagônicas, elas são diferentes em extremos. E aí eu queria compartilhar com você. E acabou uma expressão que é muito diferente, que se opõe totalmente à segunda, que é Ebenezer. E eu queria, lembrando desses termos bíblicos e que tem em si uma história como pano de fundo, eu queria dizer para você nessa noite que esses dois termos, eles representam duas situações que estão ligadas inteiramente à nossa vida em face das escolhas que a gente faz. Se a gente escolher caminhar por um lado, a gente pode receber como fruto dessa escolha, pela liberdade que temos em escolher de ir para lá ou para cá, chegar ao final da nossa vida e classificar a nossa vida como acabou. É engraçado que acabou dá um sentido assim, né? E acabou mesmo. Se a gente escolher para lá, a gente pode chegar ao final da vida e dizer: Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. E eu queria, de modo muito breve, destacar esses termos aqui e, de algum modo, atrelar o pano de fundo a que eles estão envolvidos, para que a gente pudesse tirar três lições aqui muito especiais da parte de Deus para a nossa vida. Como eu disse anteriormente, todo mundo quer ser feliz, todo mundo quer ter uma vida feliz, uma vida vitoriosa. Aliás, isso no nosso meio se tornou muito comum. Nós temos até o culto da vitória. E sabe uma coisa? Todo culto é culto da vitória, porque onde o Rei da Glória está presente, a vitória é certa no nome de Jesus. Portanto, esse culto de hoje é culto da vitória. Não há como perder, porque o Senhor, de toda a vida, de toda a história, está presente. Nós cantamos aqui: o Rei chegou. O Rei chegou, fazendo uma alusão à vinda de Jesus, à vinda do Messias, e Ele está aqui nessa noite. Ele está aqui nesse lugar. Ele está conosco. Ele é o Deus conosco. Ele é o Senhor, ao qual estamos aqui nos reportando e ao qual também está falando conosco nesse momento. Mas em face de ter uma vida feliz e vitoriosa, isso só ocorrerá se a gente optar pelo caminho correto, pelo caminho certo. Dependendo do caminho que escolhermos e usarmos a nossa liberdade de modo equivocado, de fato, não será Ebenezer, mas acabou o final da nossa história. E eu quero destacar em primeiro lugar, em face dessa ideia que a gente está construindo aqui nessa noite, que quando a gente não conserta o que está errado, toda casa sofre as consequências. Na Bíblia nós vamos encontrar, no primeiro livro de Samuel, a figura de um sacerdote chamado Eli, pai de dois filhos que, por consequência, também exerciam o sacerdócio, porém de maneira leviana. Eli não tinha autoridade sobre os seus filhos. Eram filhos mimados, eram filhos que batiam o pé, faziam beicinho, e Eli baixava a guarda.
Eli entendia que para ser um bom pai, ele de repente precisasse ser de algum modo complacente com aquelas atitudes dos seus filhos. 1 Samuel 2, do 23 ao 25, relata essa falta de autoridade do pai Eli sobre a vida dos seus filhos. E é interessante porque talvez fosse o fato de Eli, o próprio sacerdote, não ser um bom exemplo, os seus filhos eram o que eram. Porque você sabe que palavras, como diz o poeta, elas permeiam o coração, elas são bonitas, elas são agradáveis, mas os exemplos é que de fato são a marca de um legado daquele que é pai, daquele que é referência, daquele que é o condutor do seu lar ou a condutora do seu lar. E ele não era um bom exemplo de fato, e ele de alguma maneira até acobertava os erros dos filhos. De algum modo, quando ele se apresenta a repreender os seus filhos, ele na verdade está mais preocupado com a integridade física dos seus filhos do que com a integridade espiritual. O que ele está dizendo ali para os filhos, quando ele tenta repreender, cuidado, olha, é meio que dá uma ideia assim, nem pare de fazer não, mas cuidado com o que você está fazendo. Dá essa conotação, tem essa ideia, acobertava, compactuava com os erros dos filhos. 1 Samuel 3:13 relata essa história. Mas ele é surpreendido, ele é, de certa forma, chamado a atenção por Deus e é repreendido por Deus. Porque Deus, como vimos aqui também pela manhã, eu não quero ser aqui uma repetição de hoje cedo, mas essas mensagens elas estão muito ligadas. Deus, ele não abre precedentes para pecado. Nunca abriu e não vai ser agora que vai abrir. Talvez Eli tivesse aquela ideia errada que as pessoas têm, de que Deus comigo age até diferente, porque Ele sabe como é que eu sou. Para mim, Deus olha e tem assim uma diferença. De algum modo a gente é levado a acreditar que por razões outras, Deus vai olhar para o nosso pecado e vai dizer assim, mas também coitado. Ele tem até uma certa, gordura para queimar. Ele tem até algumas fichas ainda. Mas não, Deus ele não abre mão dos seus conceitos, dos seus valores. E Deus chama a atenção, repreende Eli. E Deus diz uma coisa muito séria para Eli. Em 1 Samuel 2:29, o Senhor vai dizer para ele que ele honrava mais os filhos do que o próprio Deus. O que faltava a Eli era posicionamento. O que faltava a Eli era entender que ou é Deus ou não é ninguém. Porque ninguém pode tomar o lugar de Deus na nossa vida. E muitas coisas que a gente precisa resolver na nossa vida vão ficando. E quando eu digo que quando a gente não conserta o que está errado, toda a casa sofre, não é somente no âmbito familiar. Há muitas coisas na nossa vida, há muitas coisas que estão ligadas ao nosso próprio comportamento e que, se não forem cuidadas, que se não forem tratadas, gerarão não bênçãos, mas maldição sobre a vida daqueles que estão ao nosso redor, inclusive. Por isso é necessário um choque de ordem nas nossas vidas. Assim como muita gente é abençoada, e tem até uma expressão que é em tom de brincadeira, mas que não deixa de ser verdade, quando pessoas dizem assim, a bênção do fulano respingou em mim. Você sabe que tem muita gente que está sobrevivendo, tem muita gente que está, de alguma maneira, sobrepondo as dificuldades e alcançando vitórias, não pela sua busca, não pela sua entrega, mas porque tem gente de joelhos, orando, e a misericórdia do Senhor tem alcançado, em detrimento da oração daquele justo, da oração daquela pessoa que está ali clamando por aquele que está cego, que está sem enxergar qualquer coisa, sem ouvir a voz de Deus mais.
mas que de alguma forma ainda tem sido alcançado pela graça, pela misericórdia de Deus. Nós podemos usufruir da liberdade que a gente tem para andar longe de Deus, nas nossas atitudes, nas nossas escolhas, na nossa forma de pensar, mas a nossa semeadura não será nada agradável. E isso não é uma ameaça, isso não é um tom de pressão, mas não há como receber algo bom se plantarmos algo ruim. Não há como semearmos na carne e colhermos no Espírito. A Bíblia vai dizer que aquilo que o homem semear, isso também colherá. Portanto, não há como negociar o resultado da nossa colheita. Ela é o resultado, sim, da nossa semeadura. As sementes que colocamos lá germinarão os frutos pelas quais elas foram destinadas a germinar. O que a gente precisa é tomar uma posição de saber qual caminho a gente quer seguir. E eu queria compartilhar com você Apocalipse 22, versos 10 ao 15, onde a palavra de Deus vai dizer assim: disse-me ainda, não segues as palavras da profecia desse livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda mais, e quem está sujo, suje-se ainda mais, e quem é justo, faça justiça ainda mais, e quem é santo, santifique-se ainda mais. Eis que cedo venho, e está comigo a minha recompensa, para retribuir a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. E ele diz: fora ficarão os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Por isso, se eu e você queremos ter como final, como projeção da nossa vida a ideia de Ebenezer, precisamos escolher o caminho que nos conduz à vida eterna, que nos conduz à presença de Deus, à atuação de Deus nas nossas vidas. O que nós precisamos é, de fato, ter em nossa vida um choque de ordem, entender o que a gente quer, o que é que a gente quer para a nossa vida. A gente vê muita gente, às vezes, negociando com Deus algo que Deus não negocia. Deus não é um velhinho simpático, que nesse momento, já por conta dos longos anos que já existe, desde a eternidade, está de algum modo com um pires na mão, pedindo: me louve, me adore, venham estar comigo. Não, Deus é autossuficiente, mas Ele, por sua graça, por sua misericórdia, nos dá a chance de sermos reconciliados com Ele através do sangue de Jesus, e de vivermos uma vida com Ele plena de santidade, uma vida abençoada, uma vida onde experimentemos da atuação do Senhor. Eli, de algum modo, não entendeu isso, achou que por estar envolvido com as coisas de Deus era o suficiente para ele ter a aprovação de Deus. Você pode ser muito envolvido com as coisas de Deus, fazer as coisas de Deus, mas não ter a aprovação do Deus das coisas que você tem feito. Nós precisamos, de fato, de ter uma postura de arrumar a casa, de arrumar a nossa vida, de colocar as coisas em ordem. Isso só é possível quando nós colocamos nas mãos de Deus tudo que temos, tudo que somos, tudo que pensamos, tudo que desejamos. Em segundo lugar, eu quero destacar que o que verdadeiramente importa não é o título que você recebe, mas a vida que você mantém com Deus. E é isso. Às vezes a pessoa pensa que o fato dela entrar numa igreja, muitas vezes até de levantar a mão, de passar pelas águas do batismo, seja alguma coisa. Só é alguma coisa quando lá dentro algo de fato mudou. Tem muita gente que vai passar por um ambiente como esse, vai levantar a sua mão, vai ser mergulhado no batistério e nunca vai ter conhecido a Deus. Conhecido de fato a essência
a santidade, a glória, a presença, a atuação, o querer de Deus. Nesse caso aqui, os filhos de Eli, Ofni e Finéias, estava uma boa dupla sertaneja, né? Vamos chamar agora Ofni e Finéias. Foram sacerdotes horríveis, sacerdotes que desmereciam o título. São definidos no primeiro livro de Samuel, no capítulo 2, versículo 12, como filhos do diabo. Coisa triste, né? Coisa boa é a gente cantar que é filho de Deus. Coisa boa é a gente poder falar que é filho de Deus. Quem é você? Sou filho do Senhor, filho de Deus. Agora, título de filho do diabo, olha, é uma coisa triste. Agora imagine esses homens que mexiam com coisas sagradas, com coisas santas, mas que eram, na verdade, gente que mais se parecia com seu pai, que não era Deus, mas como o próprio livro de Samuel vai dizer no capítulo 2, versículo 12, filhos do diabo. E eles eram considerados como tais porque roubavam de Deus, roubavam a oferta que era de Deus, queriam, e enquanto estava sendo queimada a gordura, eles pegavam a melhor parte, estavam ali subtraindo de Deus, roubando de Deus. Interessante porque eles também tinham uma vida promíscua. As mulheres que cuidavam do templo, que cuidavam do pátio, eles exerciam sobre aquelas mulheres, até mesmo pela influência, pelo poder que tinham, eles estavam ali vivendo uma vida promíscua com aquelas mulheres, viviam uma vida de pecados, mas estavam envolvidos com as coisas santas. Não adianta receber um título, servo de Deus. Eu sou servo de Deus. Deus pode olhar e dizer, como disse para Ofni, para Finéias, mas eu creio que aqui ninguém quer ter esse título, e é em nome de Jesus que essa noite, pelo poder que há no nome de Jesus, ao olhar para cá nesse lugar, Deus possa encontrar apenas filhos dele. Deus possa olhar para o meu e para o teu coração e ver muito mais do que essa capa, muito mais do que essa casca, que Ele possa ver o nosso interior e que o nosso interior esteja voltado para Ele, quebrantado diante dEle. A Bíblia diz lá em 1 Samuel 2,17 que o pecado desses camaradas era grande demais. E é interessante porque não tem pecadinho, pecadão. O que a Bíblia está chamando a atenção é que esses caras cometiam muito pecado, que eles perderam a noção, perderam o juízo. E é assim mesmo. Quanto mais distante de Deus, menos a gente vê os nossos erros. A gente começa a justificar o erro como se fosse algo que agradasse a Deus, como se fosse algo que fosse muito assim, louvável. É loucura isso, o negócio é doido mesmo. A atuação de Satanás sobre a vida do ser humano é algo terrível, porque faz com que o ser humano acredite que está indo bem, quando na verdade está caminhando para a morte. Só o poder de Deus tira as escamas dos nossos olhos. Só a presença de Deus faz com que a gente veja coisas que, movidos pela carne, jamais veremos. Não adianta se esconder atrás de uma posição, de um título, e hoje tem muita gente aí fazendo isso. Em algum momento já foi um termo ou um título apreciado o fato de ser um pastor. Hoje é complicado você dizer até que é pastor, que a imagem de pastor está associada a muitos que, como lá em Ezequiel 34, usam desse posto não para abençoar, mas para fazer a obra contrária àquele que o chamou. Hoje, para você falar que é um cristão, não tem muita validade, dependendo da situação, é bom nem falar. Precisa viver, precisa fazer com que aqueles que estão ao nosso redor percebam. E essa semana eu estava conversando com uma pessoa, e ela tem frequentado aqui,
E ela disse assim: pastor, meu esposo ainda não é cristão, mas ele está assim, ele está tentando ser meio durão, mas ele está meio balançado. E aí conversa vai, conversa vem. Em determinado momento ela disse assim para mim: mas ele já disse para mim que eu melhorei depois que eu entrei para a igreja. Eu falei: glória a Deus, glória a Deus, porque olha, se você piorasse, porque você sabe que tem gente que piora, tem gente que vem e vai piorando, porque ele entra ciente que precisa de mudança, de cura, de libertação, mas basta passar um pouquinho, ele já está como o juiz e senhor da batuta para reger a vida de todo mundo. E tem uns até que já vão embora logo em seguida. Assim, para mim não dá aqui. Eu sou bom demais para estar aqui. Estar aqui, quando eu digo, é em qualquer lugar, né? Desse nosso ambiente. O fato é que a gente precisa melhorar mesmo. A gente não pode se esconder atrás de algo que simplesmente porque aquilo ali tem uma conotação boa. A Bíblia vai dizer que a nossa vida, as nossas obras, tudo que somos, e aí pode ser quem for, grandes homens, e quando eu digo grandes homens aqui, não estou entrando no mérito se fizeram boas coisas ou coisas ruins, mas grandes homens passaram pela terra, deixaram marcas. Hitler deixou uma marca horrível. Homem temido, onde está Hitler? Virou pó. Nero, um homem temido, igualmente, e até em termos de obras perversas, maiores do que a do anterior. Onde está Nero? Virou pó. Você vê um camarada todo poderoso. Se a gente for agora uma figura contemporânea, o ditador coreano, norte-coreano, um camarada que está ali com um detonador todo o tempo, né? Com uma ameaça à humanidade em todo o tempo, como se esquentar a cabeça vai explodir alguma coisa. Esse camarada é pó. E a Bíblia diz que não só a gente é pó, como lá em 2 Tessalonicenses vai dizer que as nuvens, perdão, ainda não, é em Naum que diz isso, mas vai dizer que o Senhor com o sopro, o sopro de sua boca é poderoso, e há uma promessa de que ele há de destruir o anticristo dessa maneira, dando uma ideia de quão poderoso é o Senhor. O anticristo tem na sua figura uma perspectiva de um poder muito grande, mas mesmo sendo poderoso, a Bíblia vai dizer que o Senhor matará, ou seja, exterminará com o sopro de sua boca, e destruirá pela manifestação da sua vida. Agora sim, outro texto, e esse sim, Naum 1:3, diz que o Senhor é paciente e grande em poder, não deixe impune o culpado. O Senhor caminha em meio à tempestade e sobre o vento impetuoso. E ele termina dizendo, esse verso: as nuvens são o pó dos seus pés. Salomão vai dizer no poder de Deus dessa maneira: os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Portanto, não há como fugir do olhar do Senhor, não há como fugir da medida que Deus de fato tem sobre a nossa vida. Portanto, podemos receber os aplausos do mundo, dos homens, mas se não tivermos a aprovação de Deus, a nossa vida está perdida. Você pode receber um tapinha nas costas de todo mundo, camarada bom, que mulher abençoada, que homem santo, que homem comprometido, que mulher de poder, e lá no céu o negócio está feio, seu nome está no meio. E lá no céu, o olhar de Deus para a sua vida ser um olhar de repreensão. Porque títulos não nos levarão para o céu. O que leva o homem para o céu é se render a Jesus e deixar com que seu sangue
o lave e purifique de todo pecado. O maior perigo na vida de um ser humano é perder essa visão. Por isso, não esteja vivendo apenas próximo, mas permita com que Deus haja na sua vida. Não seja um religioso, cumpridor de dogmas, cumpridor de agendas. Não encare o culto como uma oferenda a Deus, no sentido de saber que aquilo ali é para você uma dádiva que você está ganhando com Deus, porque você está vindo pagar alguma coisa. Não! Viva uma vida de entrega. Seja alguém que escolha o maior dos títulos, que é ser servo. E esse título de servo, ele é tão importante para nós, porque o servo abre mão da sua escolha. Quando você se torna servo, você está dizendo: olha, sobre a minha vida agora está a vontade não mais que a minha, mas do meu Senhor. Servo não tem vontade. Portanto, o que a gente tem, muitas das vezes, lotando as nossas igrejas, não são servos, são senhores de si mesmos, e que tentam ser senhor do próprio Deus, dizendo: se o Senhor não fizer isso, o Senhor vai se ver comigo. Se o Senhor não cumprir isso na minha vida, então, que a nossa vida possa ser uma vida de entrega, onde a maior oferta que damos ao Senhor é o nosso coração. Eli e seus filhos, de alguma forma, estavam tão acostumados com as coisas de Deus, que isso é um perigo danado. Coisa perigosa a gente se acostumar com as coisas de Deus. Sabe por quê? Porque a gente começa a profanar o que é santo. A gente começa a achar que é assim, sabe? Eu já tenho tanto tempo já com Deus, assim, na caminhada, Deus virou meu parceirão. Eu chego assim na presença dele, sento na poltrona, boto o pé em cima da mesa e converso assim, tete a tete com ele. Jamais. O nosso Senhor é Senhor de toda a história, e precisamos agir com Ele sabendo quem Ele é, e nunca estaremos face a face, topo a topo, no sentido de direito, no sentido de comunicação. Sempre estaremos abaixo. O nosso lugar é aos pés do Senhor. A nossa vitória está quando nos dobramos e reconhecemos que sobre nós está toda a autoridade que vem dele. O maior perigo do homem é perder a noção de quem Deus é. Porque lembre-se o que diz lá em Gálatas 6, 7: Deus não se deixa escarnecer. E no texto que lemos anteriormente, diz que Deus não deixa o culpado impune. Há quem diga que a justiça de Deus tarda, mas não falha. Isso não é bíblico. A justiça de Deus chega na hora exata. O que acontece é que Deus estende a sua misericórdia. E talvez você, meu amigo, você, minha amiga, esteja vivendo sob a extensão da misericórdia de Deus. Isso é um fio de navalha. Isso é um fio perigoso. Não dá para caminhar aí, não. É como caminhar sobre arame farpado. O que a gente precisa é caminhar sobre a aprovação de Deus. Parar com esse negócio de viver na reserva. Parar com esse negócio de viver no que sobra. O que nós precisamos fazer é nos voltarmos para Deus, pedirmos perdão para Ele e dizermos: Senhor, perdemos a noção. Estamos lidando com o Senhor como se o Senhor fosse qualquer um. Nós queremos nos voltar para o Senhor e reconhecer que na Tua presença nós somos pó. A gente pode ser muita coisa em muito lugar. Você pode ser aclamado por multidões, mas diante do Senhor sempre será pó. Você pode ser muito bom, você pode ser muito poderoso, você pode ser muito influente, mas diante da presença de Deus você é pó. E como pó, apenas com o sopro de sua boca, o Senhor pode aniquilar a sua vida, a minha vida. Portanto, não dá para caminhar sob a perspectiva de embate com Deus, de luta com Deus, de brincar com Deus. Precisamos agir com seriedade e não estarmos atrelados aos títulos. Afinal de contas, o próprio Jesus em seus evangelhos, reportado por João, por Mateus, Marcos, Lucas, vai dizer que lá naquele dia, onde chegar pessoas e dirão que em nome do Senhor fizeram grandes coisas,
mas ouvirão que nunca foram conhecidos por Ele. Portanto, que nessa noite o Senhor nos reconheça, o Senhor saiba quem somos, na perspectiva de que Ele olhe para mim e para a sua vida e nos veja como filhos amados. Em terceiro e último lugar, não adianta querer vencer as batalhas da sua vida se a sua confiança está em amuletos ao invés do Senhor. Não adianta. Tem gente que vive de simpatia, só mudou o nome porque fica esquisito a igreja dizer que é simpatia, mas é simpatia, e das ruins ainda. Lembro quando criança que tinham muitas lá, e eu fiz boa parte delas, não nasci num lar cristão. E interessante como que a gente atrela, né, algumas coisas assim, materializa algumas coisas. Portanto, esse povo andava naquele instante confiados na Arca da Aliança. A presença de Deus habitava naquela arca, e eles começaram a achar que por ter a arca poderiam fazer qualquer tipo de coisa diante de Deus que sairiam impunes. Estamos com a arca, estamos com a presença de Deus aqui, não tem erro, está tudo certo. Só que eles tomam uma na cabeça. Com ar de tudo, o povo filisteu vai contra o povo de Deus e vence. Num primeiro momento, 4.000 homens são varridos da terra pela desaprovação de Deus. 4.000 soldados. Logo depois, eles vão ao acampamento filisteu e há um número de 30.000 soldados israelitas. E eles vão ali para lutar. E quando os filisteus sabem que eles vão, de algum modo, contra eles começam a ficar temerosos, começam a se lembrar de que aquele povo tinha sido o povo resgatado lá do Egito, que aquele povo era um povo que podia trazer muitos males sobre a vida deles, e eles então se enchem de fúria, eles se enchem de força e devastam com aqueles 30.000 soldados. Olha como que a coisa vai desenrolando, aqueles homens cheios de si, achando que estava tudo certo, como muita gente hoje, achando que está tudo resolvido, está tudo certo. Meu irmão, abre o olho, tua vida pode estar em perigo, tua vida, quando eu digo aqui, espiritual. Você pode estar na beira do precipício e estar achando que está indo para o céu. Acorda! A gente não tem tempo para perder, não. Nossa sociedade está perdendo muito tempo com coisas tão banais, coisas tão solúveis, e o que realmente vale a pena está sendo deixado de lado. As nossas referências estão todas trocadas, está tudo invertido. Hoje vivemos uma crise social, política, econômica, sobretudo porque a crise maior é a espiritual. Estamos indo na contramão das coisas, achando que o homem é que vai dar jeito na coisa, quando na verdade, se não vier de Deus a cura que precisamos, não há quem possa agir em nosso favor. Tudo que acontece na nossa vida precisa ser para a glória de Deus. A razão da gente ter nascido é glorificar o nome de Deus com a nossa vida. Se tudo que você tem feito tem glorificado a Deus, ótimo. Agora, se o que você tem produzido de alguma forma tem glorificado a si mesmo ou a outra pessoa que não seja Deus, tudo isso é palha, tudo isso vai ficar por aqui. Pode receber até o prêmio dos prêmios, mas não valerá nada, porque só quando glorificamos o nome de Deus as coisas fazem sentido na nossa vida. Israel achava que pelo fato da arca estar com eles poderiam viver uma vida dúbia, uma vida dupla, uma vida lá e outra cá. E a gente tem muita gente hoje assim também, achando que dá para viver uma coisa no domingo e outra de segunda a sábado. Tem gente que na perspectiva
da classificação aqui, ou da avaliação de salvação, fica assim, se o Senhor não voltar no domingo, essa pessoa está perdida. É claro que isso é uma grande bobagem. Porque se o Senhor voltar hoje, agora, nesse momento aqui, nós estamos em culto, não é pelo fato de estar aqui que a gente vai. Sabe, passa o anjo assim meio apressado, e aí vai pegando todo mundo. Não. Ou de repente a gente vai dar aquele jeitinho brasileiro. Não dá. O Senhor nos selou e Ele diz que Ele conhece os que são seus. Eu preciso ser conhecido por Deus. Você precisa ser conhecido por Deus. Os filisteus vencem Israel, morrem 4.000, 30.000 e mais. Eles perdem a arca. A arca é levada do acampamento de Israel e agora está nas mãos dos filisteus. Segundo Samuel 4, 17 ao 22, o mensageiro respondeu: Israel fugiu dos filisteus e houve uma grande matança entre os soldados. Também os seus 2 filhos, Ofni e Finéias, estão mortos e a arca de Deus foi tomada. Quando ele mencionou que a arca de Deus tinha sido roubada, levada, ele caiu da cadeira para trás, ao lado do portão, quebrou o pescoço e morreu, pois era velho e pesado. Ele liderou Israel durante 40 anos. Sua nora, a mulher de Finéias, estava grávida e perto de dar à luz. Quando ouviu a notícia que a arca de Deus havia sido tomada e seu sogro e seu marido estavam mortos, entrou em trabalho de parto e deu à luz, mas não resistiu às dores do parto. Enquanto morria, as mulheres que a ajudavam disseram: não se desespere, você teve um menino. Mas ela não respondeu nem deu atenção. Ela deu ao menino o nome Icabô e disse: a glória de Israel se foi, ou se foi a glória de Israel, porque a arca foi tomada e por causa da morte do sogro e do marido. E ainda acrescentou: a glória se foi de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. Agora olha que catástrofe. Uma vida que era para ser uma vida de vitória, de bênção, de alegria, se torna uma vida cujo fim é o pior dos piores. Olhando essa história, parece que é roteiro de final de novela, mal acabada, onde parece que tudo ia caminhando para dar certo e no final tudo dá errado. Só que a vida não é uma novela. Não tem a garantia sobre a nossa vida de ter um final feliz, se não for a atuação de Deus sobre a nossa vida. Agora olha a catástrofe que esse texto relata para nós. A arca, símbolo da aliança de Deus, foi levada. Não estava mais no meio do povo. Os filhos de Eli, Ofni e Finéias, mortos naquela guerra. Eli, o pai, quando recebe a notícia, tomado pela emoção, se desequilibra, tem um mal súbito, alguma coisa. O fato é que ele cai, quebra o pescoço, morre também. Coisa terrível. E para completar, a sua nora estava grávida, naquele impacto todo, adianta o parto e tem o parto que toda mulher não gostaria de ter. Enquanto ela está gerando uma vida, trazendo uma vida ao mundo, ela está indo embora. E não só isso, ela talvez usa os últimos fôlegos que conseguiu captar para o seu pulmão, para dizer que o nome daquele menino seria Icabô, porque a glória do Senhor havia saído de Israel. Se a glória de Deus não estiver sobre a nossa vida, o nosso fim será Icabô. Não terá sentido algum ter vivido todos os anos que Deus tem nos dado, se Ele não for a prioridade da nossa vida. No caso de Eli estava honrando mais os filhos do que a Deus. E no seu caso? O que você está honrando mais do que a Deus? Seu orgulho? Seu desejo de ser maior? E aqui nenhuma palavra contrária. Quem quer crescer na vida profissionalmente, a gente tem que buscar excelência. A gente só não pode fazer desse desejo o trono que é
do Senhor na nossa vida, no nosso coração. Agora, para a gente terminar, a gente pode fazer diferente. Ou a gente aprende com as desgraças dos outros, ou a gente vai ter que aprender com as nossas. Isso é uma lei impura. Ou a gente aprende com as desgraças dos outros, ou você vai precisar aprender com as suas. Você vai escolher o quê? A gente tem aqui uma história para não viver. Porque o plano do inimigo é isso. É dar corda, dar corda, dar corda, e o ser humano todo grandão, né? Eu imagino o Felipe Neves fazendo pose de santo, fazendo, sabe, voz de santo. E tem, né? Há uma conotação, olha, e se eu chegar no céu e a voz de Deus for fina, eu vou ficar muito frustrado. Porque todo filme bíblico, quando Deus fala, é bem assim: Moisés. Você imagina chegar no céu e o Senhor disser assim para você: vinde a mim, benditos de Deus. Você vai estranhar ou não vai? Fala sério. Aquela voz estrondosa. Aí sabe o que tem gente que faz? Tem gente que fica rouco, porque aquilo ali parece que tem uma conotação de poder. Tem gente que grita. Meu avô falava assim: lata vazia que faz barulho, né? Lata cheia, você bate, ela... Lata vazia que faz barulho. Sabe, a gente vai vendo as coisas assim, e a gente tem a perspectiva de não viver isso, de não ter que aprender com a própria desgraça. O que Deus está fazendo conosco aqui nessa noite é dizendo para mim e para você que nós temos um Ebenezer à nossa frente, que nós temos uma vida abençoada por Ele para viver, mas que a nossa liberdade nos dá o direito de escolher o mal. A nossa liberdade dá o direito de dizer para Deus: não vou fazer isso não, eu vou fazer do meu jeito. Só que o problema é que a gente está vendo que a humanidade está fazendo do seu jeito e querendo o resultado que seria o jeito de Deus. Não dá, não dá. Não dá para caminhar desse jeito. Se a gente quer ser abençoado, só há uma fonte de bênção, e essa fonte é o Senhor. É interessante porque no meio dessa bagunça toda está crescendo um camaradinho, cuja mãe foi lá e orou, e Eli era tão sem noção que achou que a mulher estava bêbada. Vai embora daqui, você está embriagada. Ela não falou: não, isso aqui é poder de Deus. E aí tem gente que às vezes está embriagado mesmo, e está parecendo poder de Deus, tem gente que está com o poder de Deus, está parecendo, está tudo trocado, desde aquela época era assim mesmo. O fato é que Ana estava ali, e o seu coração moveu as mãos de Deus, e veio Samuel. E aquele menino, criado mesmo diante da promiscuidade de sacerdotes que não sabiam o valor de seu ministério, ele cresce na integridade, ele cresce aprendendo a honrar a Deus. E ele vai ser um instrumento poderoso nas mãos de Deus, vivendo numa casa onde ele, enquanto ele crescia, ele aprendia mais de Deus. O que seus filhos têm aprendido na sua casa, meu? O que seus filhos têm aprendido com você? E a nossa casa é o nosso mais desafiador território. Na nossa casa nós somos quem somos. E a gente pode falar tudo, mas o que a gente faz é o que eles vão fazer. O que a gente fala é o que eles vão falar. E de modo geral é assim. Claro que existem as exceções, mas Samuel tem uma experiência viva com Deus. Samuel vai lá, chama Eli, e ele, do jeito que era, sem noção, demora a entender que é Deus. Lá na terceira vez ele diz: menino, deixa eu dormir. Se você ouvir essa voz de novo, diga só assim: ó, Senhor, fala que eu servo.
Samuel tem aquela experiência marcante com Deus. Samuel depois conclama o povo ao arrependimento. E lá, mais à frente, Israel vence e Samuel louva o Senhor. No capítulo 7, do verso 7 ao verso 13. E quando há vitória sobre os filisteus por parte do povo de Deus, agora Samuel diz o seguinte: olha, essa glória não é nossa, essa glória é do Senhor. E ele faz ali um memorial com uma pedra, e fica para a história esse termo tão bonito, Ebenezer, significa pedra de ajuda. E ele completa dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. O Senhor que nos ajudou a chegar até aqui é o Senhor que nos ajudará daqui até lá. O Deus que não deixou faltar até aqui é o Deus que não deixará faltar daqui para lá. O Deus que nos livrou até aqui é o Deus que nos livrará daqui para lá. O Deus que tem sustentado a sua casa é o Deus que há de sustentar até o fim. O que a gente precisa é fazer como Samuel fez, entender que toda glória precisa ser dada ao nome do Senhor. E a gente só tem como glorificar o nome de Deus com aquilo que a gente faz, com aquilo que a gente produz, quando a gente se rende à vontade de Deus. Enquanto a gente ficar se debatendo, enquanto a gente ficar fazendo força, a gente não consegue glorificar o nome de Deus. Sabe quando você glorifica o nome de Deus? Quando você engole aquele dinossauro. Porque em nome de Deus eu não preciso engolir um tirar. Ih, não vai sair. Como é que é? Tirar, agora tem que falar o nome desse negócio. Tiranossauro Rex. A gente tem que engolir cada coisa. Porque sapo era lá no passado. Sapo não tem mais não. Hoje em dia é de elefante para cima. A gente tem que engolir muita coisa. Mas sabe por que a gente pode engolir? Sabe por que a gente deve engolir? Para que o nome do Senhor seja exaltado. Para que as pessoas olhem para a gente e digam: bobão, trouxa. E o céu diga: aleluia. Para que o mundo vai sonoramente a sua atitude, e o céu aplauda, e os anjos digam: louvado seja o teu nome, Senhor. Cada vez que a gente se rende, lá no céu há um brado de festa. Cada vez que a gente não se debate, cada vez que a gente se faz servo, o céu se alegra, porque a obra do Senhor está sendo completa na nossa vida, porque o nome de Deus está sendo exaltado na nossa vida. Agora, olhando aqui para a terra, as pessoas querem os louvores desse mundo, as pessoas querem os aplausos dos homens. Mas quem é como Samuel enxerga para além dessa vida, enxerga pelos olhos da fé. Por isso, nessa noite, eu quero te convidar a que você se renda à vontade de Deus e que você diga: Senhor, eu quero sair daqui hoje molinho, molinho. Eu lembrei disso agora, sabe por quê? Que lá na Amazônia, eu não sei se eu contei isso aqui, a gente aprendeu um cântico lá, que na verdade é um cântico até oriundo da Igreja Católica. E as crianças lá sabem muito isso, e a gente ficou lá fazendo isso, e era uma estratégia de evangelismo, né? E era mais ou menos assim: de manhã eu cantei a turma da Bíblia, agora de noite eu vou cantar molinho, molinho. Olha, hoje foi assim espetacular.
Mas essa música diz assim, vou cantar, não vou declamar não. O meu coração era de pedra, resolvi abri-lo para Jesus. O Espírito Santo de Deus veio e agiu sobre mim. O meu coração era de pedra, resolvi abri-lo para Jesus. O Espírito Santo de Deus veio e agiu sobre mim. Agora vem a melhor parte. E eu fiquei molinho, 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 molinho para Jesus. E eu fiquei molinho. E tem até a coreografia, eu não vou fazer aqui, porque aí também já é demais. Vergonha ter de vídeo, irmão. Mas o pastor Elton, lá da PIB Mutuar, se você quiser saber a coreografia, procure ele lá. Não diga que eu falei, mas peça a ele, faça a coreografia do Molinho Molinho, pastor. Sabe, eu quero dizer para você nessa noite, que você precisa sair daqui rendido. Senhor, perdi. Não é assim? Que é o movimento do nosso dia? Perdeu. A gente perde para tanta coisa, né? Por que você não perde para Deus? Como eu disse hoje cedo, a própria palavra de Deus, esse termo parece que é novo, mas não é não. Parece que é uma gíria, mas não é não. O Senhor disse que aquele que quiser ganhar a sua vida, perderá. Então, meu irmão, perdeu. Chega para o Senhor e diga, Senhor, estou rendido na tua vontade, estou rendido no teu querer. Eu cheguei até aqui com o nariz lá em cima. Bota meu nariz no pó, Senhor. Me faz transitar de Icabor ao Ebenezer, porque a glória do Senhor está sobre a minha vida e diabo nenhum vai tirar isso. Porque a glória que o Senhor derramou sobre mim, Satanás não pode roubar. E saia daqui nessa noite sabendo o que você tem feito com a sua liberdade. Não usa a liberdade que Deus te deu para se aprisionar nas correntes do mal. Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado pela vida da Marcele. Obrigado porque hoje, Senhor, ela está entregando o seu coração ao Senhor. Obrigado, Senhor, porque ela reconhece que precisa se render à tua presença, se render, ó Pai, aos teus pés. Que ela não quer estar simplesmente no meio, mas ela quer estar no centro da tua vontade, que ela quer estar rendida diante do teu querer, que ela não quer ser mais uma na multidão, mas ela quer ser filha. E é nesse momento, ó Pai, onde ela publica a sua fé no sacrifício do Senhor, que também ela é selada como filha amada, e nós glorificamos o teu nome, Senhor, porque isso é obra do Senhor. E que assim, ó Pai, na vida da Marcele, o Senhor se estabeleça como Senhor de suas ações, como Senhor de sua vida, e que ela, ó Pai, possa ser uma influência do teu poder, do teu amor, por onde ela andar, que ela possa proclamar, ó Pai, aquilo que o Senhor tem feito e está a fazer na vida dela, e que as tuas obras, ó Pai, sejam, Senhor, renovadas dia a dia, na vida e no coração dela, pois assim oramos ao Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome de Deus.